bom dia, boa tarde ou boa noite. Vamos continuar o nosso conhecimento sobre morfologia. Eu sou Ana Catarina, sou professora de língua portuguesa e vamos dar continuidade, vamos dar sequência ao nosso estudo de morfologia, estrutura e processo de formação de palavras. Hoje, com alguns conceitos que são basilares, ou seja, são conceitos de base para que a gente possa avançar na estruturação e principalmente no processo de formação de palavras. Na última aula, nós conhecemos o conceito da morfologia, trabalhamos as unidades mínimas da morfologia, que se chamam morfemas, vimos como um morfema pode ser agregado a um radical, quais os tipos de morfemas, né? Os afixos, as desinências, as vogais temáticas, e vimos também como identificar uma vogal temática, como identificar uma desinência de gênero, uma desinência de número, como identificar a vogal temática no nome, como identificar a vogal temática no verbo, embora ainda não tenhamos aprofundado o verbo, mas já demos algumas informações sobre isso. E fizemos algumas poucas questões para exercitar esses primeiros conceitos da nossa primeira aula. Nesta segunda aula, temos outros conceitos tão importantes quanto os primeiros. Então, comecemos pelo conceito de palavras primitivas e palavras derivadas. Já escutamos a palavra primitiva e a palavra derivada. O que isso quer dizer? Então, palavras primitivas são as palavras que não se formam de nenhuma outra. Elas chegam ali a um padrão em que elas estão indivisíveis, em que elas estão com seu radical, com a sua vogal temática e, consequentemente, com o seu tema. Delas se originam novas palavras, porque nós vimos na aula anterior que é a partir do tema que nós agregamos morfemas e vamos sequenciando e aumentando as possibilidades de vocabulário. Então, nós temos aí como exemplo de palavras primitivas a palavra mar e a palavra pedra. Ou seja, chegando a mar, não tem mais como dividir, a menos que fôssemos dividir sob critérios fonéticos e morfológicos, que não é o que nos interessa aqui. Estamos na morfologia, na forma, na palavra. Então, a unidade mínima, morfema. Encontramos mar, indivisível. Pedra, indivisível. Pedra está com seu radical e sua vogal temática. Por quê? Porque apesar de nós termos um nome próprio chamado Pedro, né? Mas Pedro não é o masculino de pedra. Né? São dois elementos diferentes. Inclusive, é um substantivo comum e um substantivo próprio. Um não é o par do outro. Então, neste caso, pedra é uma vogal temática. Então, indivisível, forma primitiva. Forma primitiva, aquela, né, que não forma outras palavras, mas a partir dela, outras palavras podem ser formadas. E aí a gente entra exatamente no conceito das palavras derivadas. Palavras que se formam de outras, ou seja, das primitivas, mediante acréscimo ao radical, ou seja, ao tema, porque se a vogal temática estiver junto, nós temos o tema, de afixos. Então, nós vamos colocar prefixos e sufixos. E com isso, nós vamos aumentando o vocabulário, aumentando o léxico e formando novas palavras. Temos aí como exemplo marinha, cuja base é mar, e temos pedreira, cuja base é pedra. E algo que não podemos nos esquecer é que quando nós falamos em primitivo, primitivo significa o que vem primeiro, ok? Inclusive na própria história, quando você fala do homem primitivo aí não tem nenhum sentido pejorativo, significa é o homem que veio primeiro, é aquele que surgiu e que foi dando origem, dentro do nosso processo de evolução, a outras categorias de homem, até chegar ao Homo sapiens, e quem sabe a outras categorias que ainda teremos no futuro, não sabemos.
Outro conceito também muito importante é o conceito de palavras simples e palavras compostas. As palavras simples, elas possuem apenas um radical, ou seja, uma forma que vai ser indivisível. Nós vamos parar ali. Então, mar, marinha, pedra, pedreira, né? Por que as palavras marinha e pedreira estão aqui? Com o propósito de que você perceba que primitivo e derivado é um conceito, simples e composto é outro conceito. No primitivo e no derivado, mar e pedra eram primitivas, marinha e pedreira, como foram formadas a partir de mar e pedra, derivadas. Mas quando o conceito é o de simples e o de composto, tanto as palavras marinha quanto pedreira só têm um radical. Então, se só tem um radical, elas são simples. Elas são derivadas, marinha e pedreira, porém simples, porque só apresentam um radical. Palavras compostas são as que contêm mais de um radical. Veja a diferença quando você diz marinha, tem apenas um radical. Quando você diz quebra-mar, são duas palavras, quebra e mar. Ou seja, o radical da palavra quebra e o radical da palavra mar. Então, nós não temos mais apenas um radical, nós temos dois radicais. Por isso, a palavra é composta. Aguardente. Todas as palavras compostas têm hífen? Não. Há palavras compostas que não têm hífen, porque nós vamos ver um pouco mais à frente que no processo de formação de palavras chamado de composição, por isso que a gente precisa aprender o conceito de simples e composto, porque composição tem a ver exatamente com o processo de formação de palavras a partir de palavras que vão ser compostas, né? Então, nós vamos ver nesse processo de composição que às vezes elas só se juntam, uma fica ali do ladinho da outra, e às vezes elas se aglutinam, ou seja, uma se mistura com a outra, que é o que acontece com a palavra aguardente. Mas dá para você perceber que aguardente é formado da palavra água mais a palavra ardente. Apenas as duas adentraram um pouco mais no seu campo estrutural, ok? Então, palavras simples, palavras que só vão ter um radical, palavras compostas, mais de um radical, por uma razão lógica. Elas são formadas por mais de uma palavra. Então, se ali tem mais de uma palavra, cada palavra vai trazer seu próprio radical e nós teremos mais de um radical. Um outro conceito que também é muito importante é o conceito de família de palavras. As palavras têm família é uma forma, digamos assim, subjetiva e abstrata, né, de nos dizer que existem elementos em comum. Sim, então, o conjunto de todas as palavras que se agrupam em torno de um radical comum, do qual se formaram por meio de dois processos que nós ainda vamos estudar, que são os processos de derivação e composição, né? Então, quando elas resguardam um mesmo radical, todas elas vão receber prefixo, vão receber sufixo, vão se juntar ou vão se aglutinar. Mas você vai ver que nesse processo de formação, o radical permanece aquele mesmo radical. Então, quando isso acontece, a gente diz que a gente tem ali, que a gente está diante de uma família de palavras. Então, como exemplo, atemporal, temporariamente, tempo-rei. Tempo-rei, uma palavra composta, inclusive é uma expressão que está dentro de uma música do Gilberto Gil, né? Temporariamente, dá para perceber aí o acréscimo de um sufixo no final da palavra. Atemporal, você tem um prefixo e tem um sufixo. Então, foram agregados morfemas, mas o radical continua ali presente. Você vai ver que o radical da palavra tempo, que é a palavra primitiva, dessas aí que são derivadas, todas elas são, exceto tempo-rei, todas elas são simples. Tempo-rei vai ter aí duas palavras, né, no jogo, vai ser composta. Então, significa que elas têm em comum o radical da palavra tempo. Então, como elas têm em comum o radical da palavra tempo, elas têm, digamos assim,
um pezinho numa família de palavras, na família da palavra tempo. Então, nós chamamos a isso aí família de palavras. Vamos também para outro aspecto, porque quando a gente, né, menciona palavras e fala de vocabulário, muitas vezes a gente raciocina que tudo que a gente faz com as palavras é agregando, agregando. E sim, nós podemos agregar morfemas o tempo inteiro e formar novas palavras, mas nós também podemos formar palavras por um processo de reduzir, de abreviar, o que é muito comum em todas as línguas. A tendência é que nós, falantes de uma língua, busquemos reduzir formas por ganho de energia, por ganho de tempo, por simplificar o processo. Simplificar não tem nada a ver com preguiça, tá? Simplificar no sentido de tornar a comunicação mais eficaz. Se eu torno a comunicação mais rápida, com menos entraves, com menos ruídos, ela vai ser mais eficaz. Então, dentro do processo de formação de palavras, quando nós falamos de palavras, também vamos falar de formação de palavras a partir de reduções, a partir de abreviações. Abreviar aqui está no sentido bem amplo, está no sentido de reduzir. Eu vou reduzir para facilitar a comunicação. Então, quando isso acontece? Quando é que a gente utiliza essa redução? Quando o uso de uma palavra ou expressão é frequente, é tão frequente, você repete tanto, que vamos dar uma reduzida, né? Para não ficar aquela palavra maior ali batendo o tempo inteiro, né? Parecendo que a gente não está avançando na comunicação. Ou quando é necessário facilitar e acelerar a escrita. Existem situações de escrita e também de fala, aqui o nosso parâmetro é mais escrito, mas também existe esse parâmetro na fala, em que eu vou precisar reduzir, exatamente para que essa escrita seja mais eficaz. Por exemplo, digamos que num determinado processo seletivo, você não tenha de responder só a questões objetivas, você tenha também de produzir um pequeno texto. Já existem instituições, né, bancas, que pedem que esse texto que você vai produzir, ele atenda a um determinado critério. Na maioria das vezes, o critério é o número de linhas, mas o critério também pode ser o número de palavras. E quando é número de palavras, é importante que, né, em alguns trechos, por exemplo, você precise usar uma sigla. Então, a regra geral é, a primeira vez que eu uso a sigla, eu uso por extenso e coloco entre parênteses a sigla. A partir daí, a partir de então, eu somente cito a sigla. Então, isso é uma forma de reduzir, isso é uma forma de otimizar a comunicação. Então, por isso que a redução também é um processo importante quando, né, em se tratando de morfologia, em se tratando do emprego de palavras. Então, todas essas palavras que estão aqui aparecendo, dá para a gente perceber que elas passaram por um processo de redução, né? AIDS, por exemplo, é síndrome da imunodeficiência adquirida, que vem da nomenclatura inglesa, das iniciais inglesas, já que no inglês o adjetivo em geral vem antes, vem posicionado antes do substantivo. BCG, que é inclusive uma atribuição que a gente dá a uma vacina, né? BCG são as letras iniciais também de um nome que vem do inglês. PA, pressão arterial. Pode parecer que não é relevante, mas quando você está numa emergência hospitalar, muitas vezes pronunciar a palavra toda pode fazer a diferença para você salvar o paciente. Porque você tem que tomar uma decisão para salvar o paciente em uma fração de segundos. Então, vamos aferir a PA do paciente. Ao invés de dizer vamos aferir a pressão arterial, leva muito tempo. Se todas as palavras você for colocar por extenso em determinadas situações de vida, né, você pode, inclusive, levar um paciente a óbito.
Então, é muito mais importante do que o que a gente pensa, uma redução. Então, cálcio, que vem reduzido por Ca, CBC, hemograma completo, alguns desses termos são, inclusive, termos utilizados tecnicamente por algumas profissões, C-Celsius, cloro, centímetro, SNC, que é a sigla de Sistema Nervoso Central, CO2, DPOC. Então, tudo isso aí são, né, nós temos nessas palavras exemplos de redução. As siglas. Siglas são formadas pelas letras iniciais de outras palavras. Então, quando uma sigla ela pode ser lida como uma nova palavra, e não necessariamente letra a letra, ela pode ser chamada também de acrônimo. Como exemplo, Unesco. Unesco a gente não lê U-N-E-S-C-O, a gente lê como uma palavra. Então, seria o que a gente chama de acrônimo. A mesma coisa a Acnur. Acnur é um segmento da Unesco que lida especificamente com refugiados. E é diferente quando você lê, por exemplo, IBGE, você lê letra a letra. CNPJ, você lê letra a letra. Então, a sigla é um tipo de redução. E aí é só uma orientação que nós não usamos ponto entre as letras que compõem uma sigla. Esse ponto a gente usa nas abreviaturas, que é algo que a gente vai ver em seguida. Então, aqui, abreviação. O que é abreviação? A abreviação de um vocábulo é você apresentar esse vocábulo de uma forma reduzida, né? Você dá um determinado limite para essa palavra, a ponto de o leitor compreender o que está ali e você ganhar espaço. Né? Quando você faz trabalho acadêmico, inclusive tem algumas palavras que você abrevia exatamente para ganhar espaço, para ganhar seriedade dentro das normas técnicas que compõem esse trabalho. Então, nós temos aí exemplos bem simples. Foto é uma abreviação, é uma forma reduzida de fotografia. Micro é uma forma reduzida de microcomputador. Cine é uma forma reduzida de cinema. E a abreviatura, né, que é o que a gente normalmente usa nos trabalhos acadêmicos. É a representação de uma palavra através de suas sílabas, normalmente as sílabas iniciais ou de determinadas letras, que já fazem com que você, a partir daquele pedacinho, identifique o que é a palavra. E aí você vai evitando repetições. Por exemplo, grame, ponto, aí lembrando que a abreviatura leva um pontinho diferente das siglas, e diferente das abreviações, gram, gramática, ad, adjetivo, m, metro. Então, tanto as abreviações quanto as siglas, quanto as abreviaturas, são reduções. Reduções que fazem parte desse universo das palavras, né, sendo expandidas, mas também sendo reduzidas para facilitar o nosso processo de comunicação. Então, aqui ainda uma observação sobre as siglas. Quando a sigla ela tem até 3 letras, né? A sigla, a gente já sabe que é quando você forma uma palavra a partir das iniciais. Quando ela tem até 3 letras, as 3 letras ficam com inicial maiúscula. Então, CEP, ONU, ONG, MEC, até 3 letras, inicial maiúscula. Mais de 3 letras, você só tem de colocar inicial maiúscula na primeira letra. As demais podem ser minúsculas, como é o caso de Detran, Unesco, certo? Então, isso é apenas uma observação que vai ajudar muito você na hora em que você tiver dúvida como escrever uma sigla. E aí, agora vamos exercitar. Escolha a alternativa que não apresenta um substantivo primitivo. Né? Não apresenta um substantivo primitivo. Lembrando, substantivo primitivo é aquele que chega a um padrão indivisível ou apenas pelo seu radical, o radical mais vogal temática, ou seja, formando um tema, ele está apto, ele está pronto para receber os morfemas, mas ele está indivisível. Então, isso é um substantivo primitivo. Vamos lá para o modo alternativa alternativa. A palavra jardim, ela é primitiva, né?
indivisível aí. Não tem mais para onde a gente ir, a menos que a gente fosse para o critério fonético fonológico, mas insisto em dizer, só para lembrar, né, que o nosso objetivo aqui é a morfologia. Então, nós não vamos dividir em letras e sons, nós vamos até a palavra. Então, o limite de divisibilidade da palavra jardim chegou, ela é primitiva. Ódio, a mesma coisa, chegou ao seu padrão indivisível, primitiva. Nós podemos até formar novas palavras a partir de ódio, nós podemos até formar novas palavras a partir de jardim, mas elas são primitivas exatamente por causa disso. Marinheiro, eis a alternativa correta, a alternativa que não apresenta um substantivo primitivo, porque marinheiro é uma palavra derivada. Derivada de que palavra? Mar. Mar é a primitiva. E aí foram agregados morfemas, né? E esse morfema formou uma nova palavra. Essa nova palavra, que agora é derivada da palavra primitiva mar. Por isso, essa é a alternativa a ser marcada. Bruxa, palavra primitiva. Você poderia até formar bruxaria, mas bruxa é o primitivo, bruxaria seria o derivado. Lápis, a mesma coisa, está no seu padrão indivisível, está como primitiva. Ok? Então, a alternativa que não apresenta um substantivo primitivo é exatamente marinheiro, porque em marinheiro já houve um acréscimo de morfema, e como houve acréscimo de morfema, nós já temos uma palavra derivada. Tudo bem? Vamos para a próxima. Indique quais das palavras abaixo são substantivos compostos. Então, lembrando, substantivo simples, um único radical. Substantivo composto, mais de um radical. Por quê? Porque ele é formado de mais de uma palavra. Então, cada palavra que vai formá-lo vai trazer o seu próprio radical. Então, girassol. Vamos aqui para girassol. Em girassol, dá para a gente perceber que é formado da palavra gira mais a palavra sol. Rouxinol é formado de mais de uma palavra? Não, é uma palavra só. Passatempo é formado da palavra passa mais a palavra tempo. Então, a letra A e a letra C, substantivo composto. Letra B, substantivo simples. Pernilongo, será que é uma palavra composta? Vou deixar você pensando e vou mostrar a resposta só na próxima tela. Agora eu vou deixar você na curiosidade, para você ir refletindo. Moleque, será que é simples ou composto? Manda-chuva, simples ou composto? Extraoficial, simples ou composto? Semi-analfabeto, bombom, bem-te-vi, lobisomem. Pensou? Vamos ver agora se você pensou dentro do aspecto morfológico e acertou? Vamos lá. Então, são essas aqui as que são substantivos compostos. Então, aqui eu já havia adiantado, girassol é a palavra gira mais a palavra sol. Passatempo é a palavra passa mais a palavra tempo. Pernilongo, olha aí, é composto perna longa. Manda-chuva, manda mais chuva. Extraoficial, formado da palavra extra mais a palavra oficial. Semi-analfabeto, formado da palavra semi mais analfabeto. Bem-te-vi, formado de bem, te, vi. Lobisomem, lobo mais homem. Então, todas elas são formadas de mais de uma palavra. E cada palavra que a forma traz o seu próprio radical. Então, como nós temos mais de um radical, porque temos mais de uma palavra, todas elas são compostas. Havendo apenas um radical, nós temos um substantivo simples. Terceira questão. Identifique as siglas presentes nas manchetes dos jornais. Então, ao ler jornais, é muito, muito comum encontrar reduções, encontrar abreviações,
a encontrar abreviaturas, encontrar siglas, isso faz parte do próprio processo da língua, né? Isso faz parte, inclusive, da própria configuração da página, tem muitos elementos envolvidos nisso daqui. Então, a primeira manchete, STF, Toffoli mantém decisão contra IR sobre pensão alimentícia. Então, vamos ver aí se você identifica, na próxima tela eu mostro quais são as siglas, mas vamos ver se você identificou corretamente as sílabas que nós temos nessa manchete. Na segunda manchete, ECA, em discussão a permanência de acompanhantes de crianças e adolescentes internados em hospitais. E aí, identificou a sigla? Valores a receber. Como fazer a consulta pelo CPF na segunda fase em setembro. Identificada a sigla? E, por fim, FMI apoia a liberação de 4 bilhões de dólares para a Argentina e elogia medidas decisivas. Foi fácil identificar as siglas? Vamos ver quais são. Então, STF, né, Supremo Tribunal Federal, IR, Imposto de Renda, CPF, Cadastro de Pessoa Física, ECA, Estatuto da Criança e do Adolescente, FMI, Fundo Monetário Internacional. Como se trata de siglas com apenas, né, com até 3 letras, então todas as letras são maiúsculas. Se tivéssemos siglas com mais do que 3 letras, então apenas a primeira teria inicial maiúscula. Então, recapitulando o que vimos hoje, vimos conceitos que são basilares para, na próxima aula, começarmos a falar sobre os processos de formação de palavras, derivação, composição e alguns outros. E claro que vamos começar devagarzinho para você entender. Pode parecer complexo, mas quando a gente vai esmiuçando, ou seja, indo do macro para o micro, é muito mais fácil de perceber essas relações, né? Então, nós aprendemos os conceitos de substantivo primitivo e substantivo derivado. Substantivo primitivo, aquela forma indivisível, a qual você acrescenta morfemas, e aí sim você cria um substantivo derivado. Os substantivos simples e compostos, né? Então, os simples, um único radical, os compostos, mais de um radical, porque são compostos de mais de um nome. Então, se tem mais de um nome, cada nome traz seu respectivo radical. E vimos também que dentro desse processo de formação, de comunicação, de morfologia, de estrutura, de classes, não existe apenas o acrescentar, né? Acrescentamos muito, muitos dos processos de formação de palavras, se não a maioria, né, é por acréscimo, mas também temos elementos de redução. E dentro desses elementos de redução, estudamos as abreviaturas, as abreviações e as siglas, né? As siglas são formadas por iniciais da palavra, as abreviações são formas reduzidas de uma palavra, e as abreviaturas é um pedacinho resguardado da palavra que você vai colocar um ponto no final, exatamente para evitar a repetição de palavras. É um procedimento muito utilizado em trabalhos acadêmicos. Espero que você tenha entendido tudo, esteja aprendendo, esteja acompanhando, esteja gostando da morfologia, porque pode parecer chatinho, mas tem uma utilidade incrível. E para você que vai fazer um concurso, você sabe que perder uma questão é um bem muito precioso, do qual a gente não pode, né, ter a regalia de obter essa perda. É muito melhor ganhar. Então, vamos ganhar onde a maioria erra. A maioria erra nessas questões que são consideradas complexas, chatinhas. É aí que você faz o seu diferencial. É aí que você mostra que sabe. É aí que você vai, inclusive, gostar. Então, até a próxima e aquele abraço.